Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu podcast sobre a cura pela linguagem. A primeira ideia que nos surge ao falar da cura pela linguagem é que bastaria desabafar. Falar o quanto fosse possível, descarregando as palavras aprisionadas, sufocadas pelas emoções contidas, num desejo ingente de desafogar, aliviar e liberar os afetos que pesam no peito. Mas não bastará falar. A cura pela linguagem só se dá quando estamos dispostos a escutar. A linguagem é um instrumento para a psicanálise, pois estabelece um vínculo. Através dela se instaura certa dinâmica intersubjetiva que pode confirmar tanto a constituição como a reconstituição do sujeito, tanto o desenvolvimento quanto o fortalecimento de relações carregadas de afeto. Assim, em grande parte dos casos, aquilo que não é dito marca de modo muito mais traumático a constituição psíquica do que aquilo que se diz. Enquanto a linguagem ancora, ampara e sustenta o jogo intersubjetivo fundador da consciência psíquica, a não-linguagem, o segredo, o silêncio ensurdecedor se contrapõe a tais processos, por usurpar a oportunidade da narrativa e do relato da sua própria história. No ponto quando a linguagem termina, é o comportamento que continua a falar, ou o próprio corpo, na forma de sintomas, dando mostras do sofrimento psíquico. Calar pode evitar vivências agradáveis ou traumáticas, como também pode alienar. O preço do silêncio imposto pode significar no adulto a recusa à possibilidade do diálogo interior e depois para com o outro. Assim, passamos a entender a linguagem não apenas como um instrumento, mas como uma espécie de lugar onde se constitui e reconstitui aquele que fala e que se ouve, com também quem o ouve, pois este outro, ao decidir ouvi-lo, o atende em sua demanda, deixando-o falar. Muito além do discurso falado, esse lugar se estende às entrelinhas, aos não ditos, aos pequenos escapes, trejeitos, expressões do corpo e da face, que confessam o inconsciente, consoante as leis que o estruturam. Falando então, passamos a nos perceber de uma forma inédita. Em seu texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, Jacques Lacan, 1953, vai dizer que aquilo que foi concebido psiquicamente aparece na urgência e pode ser superado na fala, se bem direcionado. E alguém poderia pensar: se haveria palavras mágicas, frases de efeito ou linguagens específicas que libertassem os cativos do silêncio? A resposta é não. Cada um deve desenvolver a sua própria linguagem. Aliás, o sujeito que abandona sua linguagem em benefício de outras já instituídas e das quais ele pouco conhece, está sentenciado à ignorância de si mesmo. Linguagem, enquanto agente de cura, é aquela que nos estrutura, que nos faculta auscultar o mais íntimo, como uma sondagem terapêutica, sempre no contato com o outro, que sai de si para ir ao encontro de nós mesmos. Este foi o meu podcast sobre a cura pela linguagem. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e você encontra este artigo completo no meu site, patricialins.org. Este podcast e outros estão no meu canal no YouTube. Se inscreva! www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula. Obrigada e até a próxima.